Boa noite. Vamos continuar a nossa aula, né? Do ponto onde paramos, um pouquinho antes, a gente retomar. A gente vai continuar falando sobre arboviroses, né? Tem uma importância enorme na nossa região. A aula continua no portal, tá lá no portal, os mesmos slides, a gente vai continuar, ok? Vamos compartilhar a aula com vocês aqui. Vou colocar a aula aqui, uma janela. Então vamos lá, vou colocar a apresentação para vocês. Então vamos lá, né? Mais de 545 espécimes de arbovírus, a gente falou semana passada, mais de 150 relacionados a doenças em seres humanos, em nossa região afetada por zika, dengue, chikungunya, febre amarela. Leishmaniose não é arbovírus, tá, gente? Só coloquei aqui para lembrar que, apesar de não ser um vírus, é uma doença transmitida por artrópode, né? Então, a dengue, a zika, a chikungunya, a febre amarela são arbovírus que têm alguma importância e têm uma importância também na transmissão. Os mesmos artrópodes podem transmitir as doenças. Claro que febre amarela, atualmente, a gente não tem caso de febre amarela urbana. Na última crise a gente não teve. E a febre amarela urbana é transmitida pelo Aedes aegypti. Na última crise de febre amarela, a gente andou estudando e uma das pesquisas encontrou em nossa região, inclusive, um Aedes albopictus, que é um Aedes que ele fica mais na periferia, ele não é muito de ficar no centro da cidade, porque ele compete com a Aedes aegypti. Encontraram febre amarela nele, mas a gente não sabe se ele tem potencial para transmitir e se ele tem um potencial de fazer essa transição da febre amarela silvestre para a febre amarela urbana, né? As três, dengue, zika e chikungunya, algumas diferenças aqui nesse slide. O mosquito transmissor Aedes aegypti e Aedes albopictus, aqui a diferença entre eles. É bem complicado para a gente fazer essa diferenciação, né? O Aedes aegypti, ele tem esse desenho nas costas dele, tem forma de uma lira, enquanto o Aedes albopictus não. Os vetores da febre amarela retornam ao Aedes aegypti. O Aedes hemagogos já tem nomes, e o Sabex. Então, é Hemagogos e o Sabex. Não tem como errar, né? O Hemagogos a gente chama de demagogo, né? A gente nunca vai esquecer dele. Claro que a gente tem o Aedes albopictus envolvido, mas ele não tem comprovação da transmissão dele. A gente sabe que encontramos o vírus nele. Manejo ambiental, importantíssimo. E aí é uma das responsabilidades que a gente fica questionando, né? Quem é o responsável, né? Responsáveis somos nós, são todos nós. Claro que os órgãos governamentais têm as suas responsabilidades, mas com esses utensílios, com esses costumes, são nossos. Quando isso falha, a gente vai para o manejo químico. O BV veicular, conhecido entre os colegas das endemias de UBV pesado, e a população conhece ele como fumacê. Vários problemas do fumacê, né, gente? Falei na aula passada, só para relembrar. E aqui o BV costal tem a vantagem de o dano ambiental dele ser menor, né? E ele acaba sendo mais eficiente. Semana passada eu falei com vocês que a vantagem do BV e a função dele, a gente tem vantagem em relação a isso, né? É simplesmente ancorar o serviço de saúde para que ele possa dar fôlego. O serviço de saúde começa a dar conta de atender os pacientes, a gente para com o BV, porque o dano é maior. Isso foi muito bem mostrado na chikungunya aqui em Valadares, Conselheiro Pena e outros municípios, porque a gente conseguia fazer o BV, tanto o costal como o BV pesado, o BV veicular, e a gente via um declínio dos casos, a gente conseguia atender, mas retorna. O ciclo do vetor volta de novo, então não pode descansar no manejo ambiental. É importante entender isso. Aí na hora vocês puxaram o link lá na Covid, né? A diferença, né? Ah, dengue mata muito, mata muito. Chikungunya também tem uma letalidade, mata muito. Para nós, epidemiologistas, é complicado falar, né? Tem uma letalidade alta.
com a letalidade mais alta, até com alguns pontos, que é a Covid. Mas a diferença é que você tem instrumentos de manejo que você faz cair o número de casos, fazendo com que o serviço de saúde tenha fôlego. Enquanto a Covid a gente não tem ainda. O único que a gente tem até hoje se chama isolamento social. Então, voltando aqui às arboviroses, Zika, chikungunya e dengue. Reparem, característica baixa, e aí você vai ver, pode estar presente, viu aqui? Então, a febre na zika ela é baixa e ela pode estar presente. Na chikungunya, ela é alta e ela quase sempre presente. Então, a chikungunya é uma característica de febre alta, é uma coisa importantíssima. E na dengue, a febre também é alta e ela sempre está presente. Ok? Dor nas articulações. Na zika é bem leve e ela pode estar presente. Na chikungunya, ela é intensa e quase sempre está presente. Dor nas articulações é muito importante para o diagnóstico. Dor nas articulações na dengue, ela é muito moderada e ela tem uma característica também quase sempre está presente. Né? Okay. Manchas vermelhas, zika, quase sempre está presente. Chikungunya, ela é presente, ela pode estar presente. E a dengue, ela é leve, assim como a chikungunya. A mancha vermelha na dengue é presente, pode estar presente. A coceira é intensa na zika, então você pode ver que a característica da zika é sempre essa coceira e a mancha vermelha, ok? São os mais fortes dela. E os olhos vermelhados também presente. A coceira na dengue, ela é leve e ela pode estar presente. Chikungunya na dengue é a mesma coisa. Então, a gente está aqui falando de dengue agora. A dengue é uma arbovirose, é uma doença febril aguda. Às vezes ela apresenta infecção inaparente e nós temos casos de dengue clássico. Porém, nós temos os dengue com complicação, que é caracterizado por duas formas: a febre hemorrágica da dengue, FHD, e o síndrome de choque do dengue, ok? Os pacientes que vão a óbito normalmente têm as duas características. Agente etiológico é um vírus RNA e é um arbovírus do gênero Flavivírus. Flavi é de amarelo. Então, ele é de um arbovírus do gênero do vírus amarelo, pertence à flaviridade. Quem é primo muito próximo dela aqui é a febre amarela, que também é um vírus amarelo. Sorotipo dengue 1, 2, 3 e 4, nós temos todos os 4 na nossa região. A fonte de infecção reservatório vertebrado é o ser humano. Ela foi descrita na Ásia e na África em um ciclo selvagem envolvendo os macacos. Em arbovirose, a Ásia e a África têm uma importância muito grande e temos características diferentes da doença lá. Tá? Os vetores são o gênero Aedes, destacando a Aedes aegypti, mais importante. O Abopix, já presente nas Américas em ampla dispersão em todas as regiões do Brasil, e é o vetor de manutenção da dengue na Ásia. Tá vendo uma característica? Enquanto a gente tem o Aedes aegypti como transmissão aqui no Brasil. A transmissão se faz pela picada do mosquito. O mosquito está apto a transmitir o vírus depois de 8 a 12 dias de incubação. Há relatos de transmissão vertical, mãe-bebê, mas também lá na Ásia, na Tailândia e na Malásia. Período de incubação, 3 a 15 dias, sendo uma média de 5 a 6 dias. O período de transmissibilidade dela é sendo dois ciclos, um intrínseco que ocorre no ser humano e o outro que acontece no vetor. Né? Lembra que ele transmite no vetor. A transmissão do ser humano para o mosquito ocorre com o vírus no sangue do ser humano. Esse período começa no primeiro antes do aparecimento da febre e vai até o 6º dia da doença. No mosquito, após o repasse de sangue infectado, o vírus vai se localizar nas glândulas salivares da fêmea do mosquito, onde se multiplica depois de 8 a 12 dias de incubação. A suscetibilidade à relação à febre hemorrágica do dengue não está muito esclarecida. Existem algumas teorias que tentam explicar. Né? A teoria de Rosen, que relaciona o aparecimento da FHD à virulência da cepa infectante de modo a forma mais grave, seja resultante de cepas.
mais virulentas. Então, quer dizer, ele entende que tem cepas de vírus que faz com que esse vírus fosfatasia FHD. É uma teoria. A outra, a de Houston, relaciona o FHD a infecções sequenciais, com diferentes tipos de vírus de dengue. Nessa teoria, a resposta imunológica na segunda infecção é exacerbada. Você teve dengue tipo 1, na segunda vez que tem tipo 2, ela é mais grave. É uma teoria que se falava muito no passado, hoje em dia está um pouco apagada. Só para a gente ter uma ideia de como a gente faz trabalho na epidemiologia. Né? Em 2017, a gente tinha esse quadro de dengue, em um mês. A gente vê Valadares com um número maior de casos. O que a gente vê, como for um exemplo, está bem discrepante aqui o gráfico, né? Mas aqui como um exemplo, não é nada real. Mas dá para vocês verem como é que a gente faz uma análise da construção das ações, né? Como assim? Como a gente vê o local que está mais quente, né, as zonas quentes, hot points, a gente vai localizar as ações para essas regiões, e as regiões que estão em vazio, a gente também não fica pensando assim, ó, que legal, está vazio, né? Por quê? Porque a gente sabe que tem municípios que talvez não estejam notificando. Tá? Então, eu não estou falando que isso aconteceu nesse período, porque isso aqui é um número inventado. Ok? Então, aqui também mais uma. A gente pode mostrar vários tipos de curva. Essa curva, só para vocês entenderem, que realmente existe um período de sazonalidade que vai de dezembro a maio de dengue. Isso tem mudado muito porque os casos eles têm mudado por causa das chuvas e também do ser humano. É importante entender que essa relação do vírus com o humano é muito interessante, né? Então, aqui só para mostrar como é que foi feito o gráfico, para vocês entenderem. Aqui estão todos os municípios. E isso aqui, gente, é o índice de infestação, é o IIP. Esse índice ele é calculado. A OMS diz que o levantamento, o índice da Aedes aegypti, que chamam de Lira e LIA, o índice de infestação predial, ele não pode passar de 1%. Esse cenário é um cenário hipotético que aconteceu na região, não me lembro o ano, eu coloquei para vocês verem. A nossa região é muito comum você ver locais com alto índice. Nesse ano, a Hemorés teve 7%, né, 7 vezes. O Aladás teve 10%. Mente Mental teve 13%. Agora você fala, professor, eu tenho alta infestação, eu vou ter doentes? Não, porque eu preciso de circulação do vírus. Porque a presença que a gente está avaliando aqui no Lira, existem outros monitoramentos. Existem monitoramentos hoje que você faz e você verifica se o vírus está no mosquito. É outra coisa. No Lira, você vê se tem a presença do mosquito, da infestação. Se eu tenho infestação e não tenho vírus, eu não tenho doentes. Ok? Então, esse aqui foi o mesmo cenário do Lira. A gente vê onde está mais infestado e levanta as ações. Ok? Então, a manifestação clínica mais clássica, ela relata aquilo tudo que a gente falou. Esse slide vai ficar para vocês verem a questão da clássica. Foquem aqui comigo na hemorrágica, dor na respiração, vômitos intensos, confusão mental, boca seca, pulso fraco, fortes dores abdominais e pele pálida. Parece que o paciente descompensando, não parece? Um ciclo de compensação, descompensação, tem uma relação muito forte. A gente já sabe que a dengue, uma das características que faz o paciente piorar, muita gente achava que era a perda sanguínea e era por causa da plaqueta somente, claro que a plaqueta interfere, mas existe também uma relação de hidratação. O paciente se desidrata muito, e aí você pode perder plasma sanguíneo, pode perder sangue também nesse processo, e aí o paciente começa a ter esse processo de piorar. Né? Eu quero discutir com vocês aqui um pouquinho do prova do laço. Por meio do esfigmomanômetro, você marca um terço médio, um ponto médio entre a pressão arterial máxima e mínima, mantendo essa pressão por 5 minutos no adulto e 3 minutos na criança. O que é isso? Você afere a pressão, 180 por 120. Nossa, pressão alta. Vamos lá, 120 por 80. Soma
120 por 80, 200. Então, eu vou manter a pressão a 100 por 5 minutos. Em criança, 3. Se positivo, vai aparecer petecas por baixo do aparelho do mesmo. Você vai fazer um quadrinho e vai contar quantas petecas. Esse quadrinho de 2,5 centímetros, de um lado para o outro. Aí você vai contar o número de petecas. Se tiver 20 ou mais, e 10 ou mais em criança, em um quadrado de 2 centímetros de lado, a prova é considerada positiva. Professor, eu faço diagnóstico de dengue com prova do laço? Não. Prova do laço é a avaliação de gravidade. Assim como gengivorragia, ok? Eu vou avaliar o paciente com o quadro de petequias. Eu sei que esse paciente está com um grau de hemorragia. Então, a partir disso, a gente define critérios para poder a gente trabalhar com a doença. Então, se eu tenho um grau 1 de febre hemorrágica do dengue, eu tenho prova do laço positiva. Então, se eu tenho só prova do laço positivo, ele é grau 1. Se ele tem manifestações hemorrágicas espontâneas, sangramento, petex, epistaxe, gengivorragia e outros, grau 2. Se ele apresenta colapso circulatório, que é pulso fraco e rápido, diminuição da pressão arterial ou hipotensão mesmo, pele fria e pegajosa e aquela irritação, grau 3, para começar a descompensar, né? O grau 4, prestou-se que o teste HD e apresenta choque profundo, pressão arterial imperceptível, e do grau 3, entre o grau 3 e 3, a gente vai chamar de síndrome de choque do dengue. Exames laboratoriais, a gente vai precisar de corpos, IgM e IgG, segredinho para não esquecer, IgG é maternal, IgM é geriátrico. Então, se eu tenho IgM, automaticamente o IgM quer dizer que é uma infecção recente. Se é IgG, é uma infecção mais passada. A gente tem pesquisa de isolamento viral e o RT-PCR, ok? E a gente vai ver se a gente consegue encontrar essas partículas do genótipo do vírus. O NS1, que é o teste rápido, também foi usado, nem tanto como os outros exames, mas a gente usa. Esse espectro aqui não dá para a gente discutir previamente, mas ele está no manual. O manual vai ser disponibilizado para vocês. Aí vocês vão ver o aspecto clínico do FHD e aonde vocês vão agir. O tratamento também é a mesma coisa, não vou focar tanto, mas eu quero que vocês pensem numa próxima aula. Eu vou trazer para vocês outras especificidades. O tratamento ambulatório para pacientes que se consultam durante as primeiras 48 horas e não apresentam sangramento e sinal de alarme, a gente vai chamar de grupo A. Esses grupos, eles estão definidos a partir do espectro clínico da doença, e aí a gente vai classificando e cada um vai ter um tipo de tratamento. Até o tratamento D, que é UTI, para pacientes que têm sinais de choque. A diferença é que, por exemplo, um paciente grupo A, que ele está aqui, ó, no grau 1, prova do laço positiva, a gente vai manter ele aqui, ó, tratamento ambulatorial para os pacientes que se consultam durante as primeiras 40 horas e não apresentam sangramento e nem sinais de alarme. Ok? B, tratamento aquele induzido, que é o que a gente falou que é induzido. Desculpa, eu acabei colocando o A, o paciente com prova do laço, mas prova do laço entra no B. Ok? Vigilância epidemiológica, a gente vai trabalhar de duas formas interessantes. A primeira, com área não infestada, quer dizer, eu não tenho mosquito, então eu vou notificar os casos, eu vou solicitar coleta de sangue e encaminhar ao laboratório de referência para confirmação, investigar o caso, detectar o local provável de infecção, no caso suspeito de autoquimia, e aí eu vou lembrar para vocês, já falei sobre isso, o que é causa autócrine, e ele preenche todos os requisitos para ser transmitido na região, né? Solicitar a equipe de controle vetorial que continue fazendo pesquisa, mesmo que você não tenha o vetor. Aqui a gente vê o caso suspeito de dengue, como a gente vai lidar com ele nesse fluxo, é importante no município não infestado, e uma relação no município infestado. Então, no município não infestado, a atenção médica notifica qualquer caso de imediato, coleta as amostras para o laboratório de referência. Procede a investigação,
confirma o diagnóstico, e aí tem que definir o local provável da infecção. Porque lembra que o município é não infestado? Muitas das vezes pode acontecer do município ser infestado e por algum erro, e aí a gente tem que avaliar as equipes, por erro da equipe, por erro da condução, por erro de cálculo, por erro de várias coisas, pode ter tido a infestação e ele é considerado ou não. A mesma lógica a gente vai ver aqui, a notificação imediata, proceder à investigação epidemiológica, confirmação, definir o local provável de infecção. Muitas das vezes o município ele é infestado, mas ele tem áreas mais infestadas que a outra. E a partir dessa infestação, a gente vai começar, do local provável da infecção, fazer todas as ações. Ok? Então a gente conclui nossa aula. A gente está trabalhando para tentar melhorar para vocês a situação de aula. Eu quero fazer uma videoconferência com vocês. Se a gente puder fazer uma videoconferência na próxima terça, eu vou ficar grato. Eu acho que pelo Meet está ficando melhor que pelo Zoom. Eu sei que a gente tem um problema das pessoas ficarem com o áudio aberto, mas me parece que aqui no Meet eu vou conseguir, eu vou trabalhar isso até terça-feira, de como eu posso parar o áudio de todo mundo e manter só o meu. Tá bom, gente? Obrigado. Vamos tentar melhorar com programas diferentes para poder entregar o melhor produto para vocês que for possível. Se tiver algum problema, todo mundo tem meu WhatsApp, 988472517, é meu número do WhatsApp. Tem total liberdade de mandar e-mail, mandar mensagem, qualquer hora do dia, da noite. Se quiser fazer um grupo só da minha turma, só da minha aula, à vontade. Eu aceito vocês, respondo perguntas e várias coisas que vocês quiserem, tá bom? Obrigadão. Vou encerrar aqui e fechar a gravação. Obrigado. Um abraço e tchau, tchau. Saudade de vocês, viu? Deus abençoe todos. Obrigado.